Vamos lá, galera, beleza aí? Estamos vendo uma palhinha, um pouquinho de princípio da inclusão e exclusão. Então, os dois vídeos anteriores a esse foram com o Felipe, falando sobre o princípio da inclusão e exclusão e falando de uma aplicação de inclusão e exclusão, que é a chamada permutação caótica. E agora eu vou resolver no capítulo 4, que é o capítulo lá de permutações, as questões 28 e 29. Na verdade eu vou resolver a questão 28, e se você for olhar lá o capítulo, a questão 29 é a questão 28 num caso geral. Aqui na questão 28 a gente fala de 6 casais, na questão 29 ele fala de N casais. Mas aí para ver a ideia é mais fácil ver com um número, né? Mas a questão 28 e 29 desse capítulo 4 aí, elas são a mesma coisa. Um é um caso particular, o outro é um caso geral. E para resolver essa questão 28, a gente precisa usar o princípio da inclusão e exclusão. Então, por isso que, antes de chegar aqui nesse vídeo, tem lá os vídeos sobre inclusão e exclusão. Então, veja bem, a ideia da questão foi, tenho 6 casais que vão ficar em torno de uma mesa circular, e o enunciado diz que nenhum marido e mulher podem ficar juntos. Então tem que dispor ali os 6 casais de uma mesa sem que o marido e a mulher fiquem juntos. Primeira coisa, como normalmente é comum nesse tipo de questão, é melhor fazer o método destrutivo, ou seja, fazer o total menos o que eu não quero. Porque é mais fácil deixar, apesar de na vida real ser o contrário, né? Mas aqui normalmente é mais fácil deixar junto do que deixar separado. Então quando é para deixar junto o casal, já tem aquela ideia que você já tem mexido, que deixar junto é só você juntar e pensar como se fosse uma coisa só, né? Agora, separado fica mais difícil, porque para ficar separado pode ter uma pessoa entre eles, pode ter 2 pessoas entre eles, pode ter 3, fica um negócio normalmente pior. Então a ideia é destrutivo. Vou fazer o total de casos, e o total de casos é bem simples. Total de casos, eu tenho 6 casais, então são 12 pessoas, então é uma permutação circular de 12 pessoas. A permutação circular a gente já viu que é n-1 fatorial, então vai ser 11 fatorial. Isso é o caso total. Dispor as pessoas ali de qualquer jeito, não estou me preocupando se os casais, o marido e a mulher, estão juntos ou separados. E aí eu vou tirar o que eu não quero. O que vai ser o que eu não quero? O que eu não quero, para deixar claro aqui o que é isso, é pelo menos um casal junto. Eu quero que marido e mulher fiquem sempre separados. Se tiver pelo menos um que fiquem junto, pelo menos um casal junto, já era, né? Já não é deixar todo mundo separado. O contrário de deixar todos separados é ter pelo menos um junto. E aí nisso vem a ideia de princípio da inclusão. Para resolver isso, tem que usar o princípio da inclusão e exclusão. Se for lembrar aí, você viu no vídeo do Felipe, inclusão e exclusão tem a ver com um problema de união de conjuntos. Na verdade, esse problema aqui de união de conjuntos é um caso particular de inclusão e exclusão, que aqui no caso pensando em união de 3. Quando você faz a união de 3 conjuntos, por exemplo, você quer os elementos que participam de pelo menos um dos conjuntos, porque a união é isso, né? A união, você pega, se o cara apareceu pelo menos uma vez, se um elemento participa de pelo menos um dos 3 conjuntos, ele já faz parte da união. É mais ou menos o que eu quero aqui. Então, como é que você calcula o número de elementos da união? É aquela ideia lá, né? Você faz o número de elementos do A, faz o número de elementos do B, faz o número de elementos do C. Só que isso tem várias redundâncias, né? Porque quando você faz o número de elementos de A, você conta esse pedaço do meio aqui, por exemplo. Quando você faz o número de elementos do B, você conta de novo. Então você conta 2 vezes isso aqui. Já a parte do meio, você conta essa aqui, a central mesmo. Quando você faz N de A, faz N de B, faz N de C, você conta mais 3 vezes, né? Quando eu conto o conjunto A, essa parte preta vale. Quando eu conto o conjunto B, essa parte preta vale. Quando eu conto o conjunto C, a parte
preta vale. Então, é daí, né, eu não vou ficar explicando isso de novo, já teve lá o vídeo em que o Felipe explicou isso, mas daí quando, nesse tipo de problema, por causa dessas repetições, a gente faz aquilo, né, soma o número de elementos dos conjuntos individualmente, aí depois tira os números de elementos das interseções de dupla, A com B, A com C, B com C, e depois soma a interseção dos três do meio. Então, isso é generalizável, é o que a gente chama de princípio da inclusão e exclusão, que é a ideia de ficar fazendo esse somar, depois subtrair, depois somar, depois subtrair, você fica alternando. Então, é essa ideia que a gente precisa usar aqui, porque isso aqui é totalmente similar a isso aqui. Eu preciso contar o número de vezes em que pelo menos um casal ficou junto. Isso é a ideia de como se fosse a ideia de uma união de várias coisas. Porque quando você está calculando o número de elementos da união, você está calculando justamente a quantidade de elementos que participa de pelo menos um dos conjuntos. E aí, vamos lá, a estratégia vai ser a seguinte, ó. Isso aqui é muito importante. Eu primeiro vou começar assim, ó. Estou calculando isso que eu não quero, certo? Aí isso que eu calcular aqui, depois eu vou tirar do total, que é 11 fatorial. Aí eu vou começar assim, ó. Um casal eu vou juntar com certeza. Eu vou garantir que um casal vai ficar junto. E os demais, isso é muito importante. Isso é a chave para você entender. Normalmente quando a pessoa fica com dúvida no que é feito aqui, é porque não entendi essa parte. Então um casal eu garanto que fica junto, mas os demais casais estão livres. Eu não controlo os demais casais. Até porque se eu soubesse controlar os demais casais, eu já saberia fazer o problema de cara, né? Eu não sei resolver o problema de deixar os outros separados. O que eu vou fazer aqui é garantir que um casal vai ficar junto e o que sobrar, eu não sei o que está acontecendo. Estou deixando de qualquer jeito. Aí, até também aqui uma pausa antes, é importante que, caso você não saiba, não tenha visto, não conheça a fórmula de combinação simples, é melhor dar uma pausa agora, ver o primeiro vídeo de combinação simples, de teoria de combinação simples, para depois voltar para cá. Mas caso você já tenha visto a fórmula de combinação simples, a gente pode continuar. Que é o seguinte, ó. Eu afirmo que para fazer essa conta, para calcular esse negócio que eu estou querendo aqui, a resposta é essa, ó. Primeiro eu faço 6 escolhe 1. Por que 6 escolhe 1? Eu estou dizendo que um casal eu vou deixar junto. Se um casal eu vou deixar junto, então é 6 escolhe 1. Dos 6 casais que eu tenho, eu vou escolher um para juntar. Aí na hora que eu faço isso, tinha 12 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tinha 12 pessoas. Quando eu falo que vou obrigar um casal a ficar junto, por exemplo aqui o final, é como se isso aqui virasse apenas uma coisa só. Deixar junto é como se não tivesse aqui mais 2 pessoas, é como se tivesse só uma. Então na prática agora é como se eu tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por isso que eu escrevi que agora, com esse casal junto e botando o resto da galera no barco, eu vou fazer uma permutação circular de 11. Por que é 11? Porque eu estou vendo 10 pessoas lá que estão separadas e mais isso aqui que seria uma, entre aspas, super pessoa, que é o casal que está junto. Então, juntei um casal que eu escolhi. Agora eu olhei isso tudo como se fossem 11 pessoas em vez de 12. Eu vou fazer permutação circular de 11. E aqui tem vezes 2 elevado a 1. O que é esse 2 elevado a 1? Por causa do casal que eu juntei. Vou botar aqui colorido. Ó. Quando eu junto os dois casais, quando eu junto esse casal, eu posso deixar mulher, homem, ou poderia fazer o contrário, deixar homem e mulher, né? Eu tenho 2 possibilidades de juntar os dois. Então esse 2 elevado a 1 aqui é justamente porque esse um casal que eu escolhi tem possibilidade de estar mulher-homem ou homem-mulher. Então calculei aqui os modos de ter um casal obrigatoriamente junto e, porém, com os demais casais livres. Foi isso que eu calculei agora. Segura isso. No próximo vídeo eu vou continuar aqui o processo para calcular o que eu não quero usando inclusão e exclusão. Aí fica ligado. Valeu!